contabilidade é um dos setores mais importantes dentro de uma empresa. Dela depende a saúde financeira de toda a organização. Então, para conversar sobre esse assunto, sobre as questões atuais relacionadas à gestão e à contabilidade, nós temos um professor especialista na área. Está conosco o professor Rosinei Novochádolo da Costa. Olá, professor, bem-vindo ao programa. Boa tarde, Paula. Tudo bem? O professor Rosinei Novochádolo da Costa é sócio da Zoing Auditores Independentes, é mestre em Ciências Contábeis e Controladoria, é contador com mais de 15 anos de experiência como contador e auditor e é professor da Estação Business School. Professor, por que o Brasil está se adaptando a essas novas normas internacionais da contabilidade? Bom, o Brasil ele já usava as normas internacionais de contabilidade, só que a gente acabou, durante um período depois do governo militar, copiando muitas coisas dos Estados Unidos. Então, quando a gente faz uma cópia dos Estados Unidos, a gente pega uma norma norte-americana, traduz para o Brasil e muitas vezes engessa a contabilidade, que foi o que aconteceu. Saiu a Lei 6.404, que engessou a contabilidade, foi uma cópia muito mal feita. Como a contabilidade ela foi engessada, e daí o que aconteceu nesse processo? Nós tivemos uma situação em que existíamos um direito romano dominando sobre a contabilidade. Ou seja, tinha código tributário, código comercial, código civil, código penal. Eram todas legislações em que você tinha que seguir pé a pé em relação a como que fazia o débito e o crédito. E nisso, nos Estados Unidos foi ocorrendo evoluções e o Brasil ficou engessado na 6404. Com a adesão às normas internacionais de contabilidade, o que acontece? O Brasil ele se torna mais competitivo no mercado internacional. Hoje, um balanço brasileiro de uma empresa que tem um faturamento acima de 240 milhões, que usou a Lei 11.638, que alterou bastante a Lei 6.404, o Brasil hoje tem um balanço que é o mesmo balanço que é usado na Europa, nos Estados Unidos praticamente. Então a economia brasileira agora ela pode receber investimentos estrangeiros e a contabilidade ela pode ter uma credibilidade muito maior. Por quê? Porque eu não estou mais seguindo uma norma local. Hoje a contabilidade ela é feita para o investidor. Não é uma contabilidade feita para o governo, para pagar imposto, para valores exclusivos, informações para poucas pessoas. Né? Hoje a gente está saindo de uma posição de stockholders, que são poucas pessoas no poder de uma empresa, indo uma posição de shareholders, que é várias pessoas que estão tendo. Ou seja, está começando a surgir a governança corporativa. Professor, quais foram os fatos que tornaram possível essa revolução na contabilidade? Os fatos foram, primeiro, a Europa inteira estava usando as normas internacionais de contabilidade praticamente. Os Estados Unidos já estavam dentro dessa regra. Nos Estados Unidos, em 2001, aconteceu o quê? Começou a surgir os escândalos norte-americanos. Ou seja, quase igual à quebra da Bolsa de Nova York, em 1929, aconteceu em 2001 uma outra quebra também, que foi o caso em que a empresa Enron, outras empresas grandes, acabaram falindo, fazendo com que os investidores tivessem uma perda muito grande. Um exemplo também foi a questão da Arthur Andersen, né, que assinou um parecer sem ressalva. E o que aconteceu? Hoje não existe mais 5 empresas de auditoria grandes. Ficou Arthur Andersen fora desse quadro em função desse tipo de problema. Então hoje não, hoje a gente tem uma contabilidade mais transparente, uma contabilidade muito mais enriquecida em relação a isso. Professor, existem 3 processos muito conhecidos que são a fusão, a cisão e a incorporação. O que são esses processos e qual a diferença entre eles? Bom, agora o Brasil, com essa regra da fusão, cisão, incorporação, hoje a gente pode vender empresas, vender o intangível, vender aquilo que a gente não tinha antes. Por quê? Porque a gente tem uma contabilidade com uma credibilidade muito maior. Fusão, o que é? Um exemplo de fusão foi o que aconteceu agora, a Sadia e a Perdigão. Elas se juntaram e criaram uma empresa chamada Brasil Foods. Um outro exemplo de fusão foi o Itaú com o Unibanco. Criou agora o Itaú Unibanco Holding, né, uma empresa única. Então você junta duas empresas e ela se transforma em uma. Quando acontece isso, acontece o quê? Redução de custo. Por quê? Porque você já tem uma infraestrutura pronta e você vai pegar aquela infraestrutura pronta e vai passar para outra empresa e que vai acabar diminuindo a tua despesa administrativa e outras coisas. Cisão é quando eu vendo uma parte de uma empresa. Eu estou trabalhando com uma empresa, muitas vezes o próprio
empresas em questões de monopólio, elas obrigam determinados a vender determinados segmentos, o KD, né? Então, cisão é como se eu pegasse uma Coca-Cola, uma Fanta Uva, e uma Kaiser, e vendesse uma delas para uma outra empresa. Então, cisão, o que é? Eu vender uma parte de uma empresa e transferir isso para um terceiro. Daí eu vou ter o ágio da ganho ou da venda desse tipo de operação. E a incorporação, o que é? É quando eu compro uma outra empresa inteira. Eu não estou comprando só um pedaço dela, estou comprando ela inteira. Ela é de meu interesse ter essa empresa. Eu tenho uma... Por quê? Porque ela vai me ajudar a reduzir meus custos. Então eu tenho uma empresa chamada Petrobras e compro uma outra empresa que é uma transportadora. Então o que vai acontecer? Os gastos com o transporte vai reduzir. Por quê? Porque eu comprei essa empresa para ajudar na logística. Então, a incorporação é um processo que agora está começando a ficar em alta também. Porque ela ajuda você a fazer com que o teu crescimento ela se dê de uma maneira que ela auxilie as outras empresas. Então, surge agora aquelas empresas familiares, elas estão fazendo o quê? Elas estão se profissionalizando. Saímos agora de um quadro em que os pais, os avós fundaram as empresas. Daí os pais administraram. De repente veio os filhos assumir essa empresa. Só que os filhos muitas vezes não querem seguir o ramo da empresa. Não quer seguir o ramo de uma metalúrgica. Um filho é médico, outro filho é engenheiro, outro mora nos Estados Unidos, não quer trabalhar. Junto a essa empresa, o que eles fazem? Eles profissionalizam essa empresa. Daí surge o quê? Surge uma holding com um conselho deliberativo, que são esses familiares, que eles participam de um grupo único, e daí as outras empresas, ou uma empresa única, elas pegam e elas vão criar uma empresa única chamada uma holding, e essa holding vai administrar uma empresa que foi fundida, uma empresa que foi incorporada, e vai administrar todo esse grupo com um conselho administrativo, com CEO, e outras alternativas que a gente tem de fiscalização disso, transformando essas empresas que a gente chama de empresas familiares, empresas profissionais, como são as sociedades anônimas, com a Assembleia Geral Ordinária, Assembleia Geral Extraordinárias e outras empresas desse nível. Que ótimo. Eu estou conversando com o professor Rosinei Novochádlo da Costa sobre contabilidade e gestão empresarial. Você que está nos assistindo, não sai daí, a gente vai fazer um breve intervalo e voltamos já já. Você perdeu aquela entrevista interessante com um líder ou com um professor especialista na área? Gostaria de rever alguma de nossas entrevistas? Isso é possível. Nós temos todas as entrevistas do programa Gestão Eficaz disponíveis no YouTube. É só acessar o canal da Estação Business School. O endereço é www.youtube.com/ebsschool. Repetindo, www.youtube.com/ebsschool. Neste canal você encontra todas as entrevistas que o programa Gestão Eficaz já exibiu. Se você quiser rever esse nosso conteúdo, acesse o youtube.com, reveja as entrevistas na hora e quantas vezes você quiser. A Estação Business School disponibiliza esse conteúdo para facilitar a sua vida. Estação Business School, os líderes formam-se aqui.